Boa noite, irmãos. Quero convidar nossos irmãos que estão do lado de fora do templo para se entrar para que a gente possa dar início ao culto desta noite. E agora eu vou falar para os irmãos outra vez. Boa noite, irmãos. Todos possam sair daqui nessa noite com alegria no coração, porque mais uma vez o nosso Deus permitiu que estivéssemos aqui nessa noite. Se Ele permitiu que estivéssemos aqui essa noite, é sinal que Ele tem algo a falar conosco nesta noite, que possamos estar com os nossos corações abertos para receber a palavra do Senhor. Para quando a gente sair daqui, sair da forma diferente do que entramos. Irmãos, nós temos avisos, dia 30 do 8. Dia 31 do 8 terá o culto jovem. Tá ok? Dia 30 do 8 e dia 31 do 8. Provavelmente sábado e domingo. Sábado às 19 horas e domingo às 18h30, como é o costume. E diz assim: ninguém despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis da palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Vamos estar orando e entregando esse culto nas mãos do Senhor. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos permitiu estar aqui nesta noite. E temos a certeza que o Senhor há de falar aos nossos corações nessa noite, seja através da sua palavra lida, através da sua palavra explanada, através dos filhos cantados, que tudo venha convergir para o engrandecimento do Senhor nessa noite. Toma, Senhor, a minha vida em tuas mãos, toma todas as participações aqui nessa noite e possamos simplesmente ser adoradores ao Senhor nessa noite. Fala os nossos corações, não porque merecemos, mas em nome do Senhor Jesus, com perdão dos meus pecados, hoje e sempre. Amém. Vamos estar convidando o Ministério de Louvor, estará se apresentando nesse momento.
mesmo Espírito que nos envolveu nesse termo dessas canções possa nos envolver através da leitura da tua palavra também. O Espírito Santo continue falando a cada um de nós da maneira que só Ele sabe falar. Eu não conheço as suas necessidades, mas o Senhor conhece daquilo que precisamos. Vamos permitir que o Espírito Santo passeie no meio da igreja e fale só do jeito que Ele sabe falar. E possamos realmente nos entregar ao Senhor para que no dia que Ele vier, a gente possa descansar do Senhor. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Levem os fardos uns dos outros, e assim cumpra a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos, e não poderá ter orgulho de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Pois cada um deverá levar a sua própria carga. Aquele que está sendo instruído na palavra deve compartilhar todas as coisas boas com quem instrui. Não se deixe enganar. De Deus não se zombe, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá destruição. Contudo, quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, e especialmente à família da fé. Amém. Os irmãos podem se sentar. Nesse momento, vamos estar fazendo o nosso momento de oração. E a palavra de Deus em Mateus 26:41 diz assim: vigie e ore para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Oremos por cura física e espiritual, pelas famílias da igreja e projetos da igreja. Para esta oração, eu vou convidar a nossa irmã Francis que esteja fazendo nesse momento. Tuas santas e poderosas mãos a vida da tua igreja, Pai, os projetos da tua casa, Senhor, cada família aqui representada, Senhor, cada enfermidade, Senhor, que tem sido apresentada diante de ti. Pai, sabemos que tu és o Deus Todo-Poderoso, em ti podemos todas as coisas, a tua palavra diz que tudo podemos em ti que nos fortalece, ó Pai. Toma nas tuas mãos, Senhor, colocamos, Senhor, esses pedidos de oração nas tuas santas mãos, Senhor, crendo que segundo, conforme a tua vontade e o teu querer, tudo acontecerá. Em nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. Nesse momento, vamos pedir, entregar a vida do nosso pastor nesse dia da noite. Senhor, Deus, eu clamo a Ti, ó Pai, força, vigor e renovação para Teu Filho, para que, mais uma vez, em tremor, Ele se colocará diante do Teu povo e dos Teus filhos para entregar a Sua santa mensagem, Pai. Então, da mesma forma que eu suplico por uma porção dobrada do Espírito Santo, para falar com o Teu povo, para renovar as forças, para dar desígnio de suas missões, que o Senhor sustente o seu servo mais uma vez perante a esse trabalho, essa missão. Pai, eu lhe imploro, sei que o Senhor já entregou a sua palavra, a mensagem, e agora nós suplicamos que o Senhor permaneça com ele para que ele possa assim entregar da melhor forma possível, meu Deus. Eu coloco isso em suas mãos, seja feita assim a sua vontade, em nome de Jesus. Amém.
Boa noite, irmãos, graças e paz. Maravilhoso é o nosso Deus que atua sobre as nossas vidas de uma forma muito maravilhosa, o qual muitas vezes situações da vida, aquilo que a gente vivencia, acaba gerando a confirmação dele para aquilo que ele deseja para a nossa vida, e mais diretamente falando, ele deseja que a igreja de Cristo possa assim ouvir. E digo isso porque em alguns momentos, como mensageiro e pastor da igreja, eu me preocupo com a mensagem que devo entregar para os irmãos, e humanamente muitas vezes entra infelizmente a questão do homem que luta infelizmente contra a vontade de Deus, e gostaria de trazer uma outra coisa, e Deus direciona exatamente para onde Ele quer. Mas louvado seja o Senhor que, através da sua misericórdia, Ele quebrando o nosso coração, Ele trabalha sobre a nossa vida, para que diante desta mudança de objetivo que nós erradamente propomos para o ministério ou para a nossa vida, Ele atua nos convencendo de que aquilo qual Ele está fazendo é o melhor para nós. E eu louvo a Deus porque é isso que é confirmado nesta noite. E, portanto, o tema da mensagem é: confie no Senhor. Sempre confie no Senhor. E o texto é o texto o qual nós estudamos pela manhã, mas no meio de semana o Senhor colocou no meu coração para que pudesse compartilhar com os irmãos. Mateus 6, versículo 25 ao 34. Mateus, capítulo 6, versículo 25 ao 34. Assim nos diz o Senhor em sua palavra: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu: não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestiário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois amanhã dará os seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal. Soberano Deus, eu te agradeço porque o Senhor me oportuniza aqui estar diante da tua congregação, mas diante do Senhor também, para entregar aquilo que o Senhor deseja. Então, Deus, que seja feita a sua vontade, que o Senhor ministre ao coração de cada um, que o teu Santo Espírito esteja nos convencendo daquilo que precisa ser mudado no nosso pensamento e no nosso agir, e que após isso, Deus,
nós venhamos a tomar a decisão de colocar em prática esta palavra bendita. São essas bênçãos que eu te rogo e ainda, Deus, que o Senhor me sustente, para que assim possa se cumprir a tua vontade através dessa mensagem. É o que eu te rogo em nome de Jesus. Amém. Preocupação, irmãos. Quem não tem preocupação? Qualquer pessoa, independentemente da sua situação, das suas circunstâncias, ela acaba adquirindo este mal. Independentemente da cultura, independentemente do contexto, independentemente da condição social e monetária, a preocupação acaba fazendo parte da vida do ser humano. Por exemplo, é algo comum: custo de vida, emprego e salário, segurança, educação, saúde. Todas as pessoas, de um grau maior ou menor, acabam tendo preocupação com essas coisas. O que nos preocupa são as questões mais básicas da vida, irmãos. É comer, vestir e o futuro. O que vai acontecer amanhã? Como eu vou lidar com essa situação amanhã? Preocupação é um tema tratado pelo Senhor nas Escrituras Sagradas. E isso vem desde lá de Gênesis. Se você prestar atenção em Gênesis, você vai ver o Senhor falar a Adão e Eva com relação a isso. Se você vai lá, para, por exemplo, o Êxodo, você vai ver o grande erro do povo de Israel por não saber lidar com esse sentimento, com essas questões. Então, dificilmente há um pecado com o qual o nosso Senhor Jesus Cristo nos advirta com tanta seriedade. Porque preocupações inquietantes geram desconfiança e distraem a atenção, não nos permite a percepção da ação de Deus, seja no passado, seja no presente, e portanto a confiança de que Ele proverá no futuro. Então nós precisamos entender que dificuldades, um olhar atento com relação àquilo que nós estamos vivendo é natural, é normal. Mas quando nós nos preocupamos além desta normalidade e ficamos ansiosos, ficamos estressados e acabamos abrindo mão de algo muito essencial para a vida cristã, que é a fé, isso é algo terrível para toda pessoa. Ao ler o trecho do sermão que nós acabamos de ler, algumas descobertas importantes nos faz ter um olhar mais atento e nos preocupar com alguns tipos de comportamento que nós acabamos tendo e não percebemos as consequências que eles geram na nossa vida. Primeira coisa, irmãos, todo mundo sabe, mas ninguém para se observar o seu comportamento com relação a isso. A preocupação, ela geralmente, quando não é tratada e limitada através da fé, ela vai nos levar à ansiedade, que é condenado pelo Senhor. Ele fala aqui, porque ela reflete os nossos medos, mas também ela remete à desconfiança. Será que Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu? Será que Ele de fato é o Deus que provê? Será que aquele milagre, aquelas ações, aquilo tudo que eu vi na Bíblia, ainda esse poder manifesto de Deus ainda acontece hoje? Nós não declaramos isso, mas o nosso comportamento acaba nos entregando, e nós abrimos mão de algo que é essencial para o cristão. O cristão, ele precisa viver pela fé, e viver pela fé é crer na soberania de Deus e o cuidado do Senhor. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, eu não sei o que vai acontecer com o meu futuro, eu não sei o que vai acontecer com o futuro dos meus filhos, eu não sei o que vai acontecer com o futuro desta nação ou da humanidade,
Mas Deus é soberano e Ele sabe o que faz. Então, se eu creio nessa soberania, eu creio que Deus está cuidando de mim. Eu creio que Ele está cuidando do meu futuro. E aí a preocupação, ela nos leva a uma situação que Jesus destaca aqui, que a gente vive, mas a gente não para refletir a respeito disso. Qual é a utilidade da preocupação da tua vida? O que a preocupação te ajudou em algum momento da tua vida? Eu estou falando daquela situação que é fora da linha. Eu estou falando daquela situação que te leva à ansiedade, a ficar com medo com relação ao futuro, que te tira da normalidade. O que isso te ajudou? O que isso resolveu a tua situação? E Jesus ele fala a respeito disso. A preocupação não vai resolver o nosso futuro. A preocupação não vai fazer com que o meu cabelo volte. A preocupação não vai fazer com que as circunstâncias que são tão incontroláveis da minha vida com relação ao futuro seja resolvido ou tenha controle sobre isso. Não pode acrescentar nada. Não te dá altura, idade, cabelo, extensão de vida, nem nada. A preocupação, ela exacerbada, ela só tira. Ela não melhora em nada. Portanto, há uma terceira situação sobre a preocupação. Ela é destrutiva. Se você não colocar a fé para controlar ela, para limitar ela, e aí entenda, meu irmão, é algo natural nosso, não é? A preocupação, assim como a tentação, é algo natural, infelizmente faz parte da nossa natureza. Mas quem faz parte ou nós convidamos para fazer parte da nossa vida? Quem foi? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, nesse momento, aquele que é filho de Deus, Espírito Santo, já chama a atenção. Por que você está assim? Por que você está tão ansioso? Por que você está tão preocupado com a tua vida? E aí cabe a nós modificar a nossa ação, a nossa atitude, o nosso jeito de lidar com as circunstâncias. Cabe a nós correr para o Senhor e falar: Senhor, me ajude na minha incredulidade. Me ajude. Cabe a nós entendermos os nossos limites espirituais. Você não é um super crente. Talvez você tenha sim dificuldade de lidar com essas questões inerentes ao futuro. Mas sabendo disso, você precisa viver mais na dependência do Senhor e buscando do Senhor recursos para combater isso. Senhor, trabalhe com a minha fé. Senhor, me ajude a lembrar mais das suas ações misericordiosas sobre a minha vida, sobre aquilo que o Senhor já fez na vida de outras pessoas, para que diante desses momentos eu possa descansar no Senhor. A preocupação, ela é destrutiva, irmãos, porque se você prestar atenção, você desperdiça tempo, você desperdiça energia, sentimentos com algo que você nem sabe o que vai acontecer. E tudo isso não altera nenhum milímetro das circunstâncias. Se você tiver que passar pela prova, o Deus soberano que você serve vai fazer com que você passe pela prova. Qual é o motivo? Qual é o objetivo? Eu não sei, mas eu preciso confiar. Eu preciso acreditar. Senhor, hoje eu não estou vendo. Hoje eu não sei. Hoje eu não consigo olhar além da minha dor. Mas me ajude a ter um olhar mais distante. E se eu não consigo ter esse olhar, que eu olhe para o Senhor. Que isso venha me bastar. Olhar para o Senhor. Olhar para o teu amor. Olhar para a tua fidelidade. Como eu disse, a preocupação, ela não resolve, ela não ajeita as nossas adversidades, mas o contrário disso ocorre. A preocupação exacerbada faz nos ficar doentes.
doença de pele, doença interna, doença, às vezes até mental. A preocupação nos deixa mal-humorados, ou não? Quem quando está preocupado é um mar de rosa, é uma florzinha, é uma delicadeza só. Não consegue. A preocupação, portanto, ela vai retirando, ela te tira a esperança, ela te faz fazer ficar doente, ela te deixa mal-humorado e agora ela vai atingir uma outra área, os teus relacionamentos. Aí o esposo pergunta assim: onde está a toalha? Tá lá! A esposa pede: pode me ajudar? Porque eu não posso, estou ocupado, estou estressado. Se vira sozinho. A preocupação está roubando. Está roubando o teu relacionamento dentro de casa. E, portanto, o teu relacionamento com Deus também. Porque quando ela te rouba esse relacionamento interpessoal, ela acaba roubando o teu relacionamento com Deus. Se você não tem esse relacionamento horizontal, você não vai conseguir ter o vertical. E aí você vai ficando fraco, sem condições de combater os combates que você precisa. Como você vai orar ao Senhor pedindo: Senhor, me ajude com relação a essa preocupação? Então veja que a preocupação só tira, ela só rouba. E o preço é alto, irmãos. O preço é a tua saúde física, é a tua saúde social, é a tua saúde espiritual. Mas a esperança, ela surge porque o nosso Deus, ele é misericordioso. E o texto, o qual nós acabamos de ler, ele nos traz respostas que nós precisamos para vencer essas preocupações e ter esperança. Para tanto, uma atitude básica é necessária e suficiente: confiar em Deus. Eu preciso confiar em Deus. Eu preciso lutar para confiar em Deus. Se essa não é a minha natureza, se essa não é a minha normalidade de vida, eu preciso lutar por isso. E a única maneira que Deus nos deu para vencer as nossas preocupações e seus efeitos desgastantes e inúteis, assim como destrutivos, é isso: é aprender a confiar em Deus e em seus propósitos. Quanto mais observamos os fatos da vida, quanto mais nós olhamos com os olhos da fé, mais conhecemos a Deus e reconhecemos a mão dele. Porque muitas vezes nós vivemos essa dispensação de Deus sobre a nossa vida, e a gente lida com as coisas da vida de uma forma como se fosse a natureza, como se fosse algo normal. Mas quando você tem ou busca viver esta vida de fé e confiança ao Senhor, essas circunstâncias de normalidade da vida não se tornam simplesmente um fato do dia, mas um sinal, uma mensagem de Deus, um falar de Deus. E quando chegar, se você está vivendo hoje algo bom na tua vida, e de repente não tem nada para o qual você se preocupar, guarde isso. Guarde isso, porque serve para o futuro. Amanhã, o Deus que atuou ontem estará atuando novamente. E aí o texto nos diz, Jesus diz: veja, o significado dessa expressão ver, olhar, tem sua aplicação pedagógica da forma com que o Senhor fala: aprenda. Não é só olhar, não é só ver as coisas, observe atentamente, esteja atento às coisas, porque é fácil a gente ver, todo mundo vê, mas observar, conseguir enxergar isso aí, principalmente com relação à vida, enxergar Deus atuando na nossa vida, é para pessoas de fé, que amam ao Senhor, que está atento às ações dele. Cristo nos convida a contemplar o modo de agir do Pai, as coisas básicas da vida, na natureza, irmãos, e entender que em tudo que ele age há uma
17 e 20, o salmista ele diz: os bons passam por muitas aflições, mas o Senhor os livra de todas elas, Ele os protege completamente, nenhum dos seus ossos é quebrado, Ele fica perto dos que estão desanimados e salva os que perderam a esperança. Quando as pessoas honestas clamam ao Senhor, Ele as ouve e as livra de todas as suas aflições. Que esse seja você, que essa seja a tua vida. Então, você precisa desenvolver a confiança em Deus, porque esse é o único meio para você vencer a ansiedade. O que os pássaros fazem? Estava ventando ainda há pouco. E se cair uma tempestade, eles correm para a casa que eles construíram, botaram o telhado, botaram uma porta, fecham as portas, fecham as janelas. O que eles fazem para se proteger? Eles simplesmente, você olha e cadê eles? Mas estão protegidos, estão guardados, simplesmente utilizando os recursos que Deus provê para a vida deles. E quando acaba a tempestade, quando acaba a ventania, você vê aí eles cantando novamente, porque eles foram guardados, protegidos pelo Senhor. Então, irmãos, quando a tempestade se levanta, quando as preocupações insistem em dominar a nossa mente, o nosso coração, a gente precisa se abrigar em Jesus. A gente precisa correr para debaixo dos braços do Senhor Jesus e esperar. Entendeu? Corre para Jesus, mas agora espera. Não fica clamando, Senhor, como é que está essa situação? E o ventania, espera. Você já clamou ao Senhor? Senhor, ajude o trabalho da minha vida, que a minha fé continue, mas não entre em desespero, espera a ação de Deus. O Senhor já te ouviu, o Senhor está atento a você. Bonhoeffer, teólogo alemão, ele falou o seguinte: a fé supera o medo do futuro. A fé supera o medo do futuro. Se você tem fé no Senhor, você não tem medo do futuro. Está acontecendo uma situação e vão fechar todas as firmas. Está acontecendo uma situação e vão acabar com todos os empregos. Está acontecendo uma situação e vai vir o governo. Não interessa. Porque quem comanda a minha vida é o meu Deus. Ele está sobre todas as coisas. Ele pode me fazer superar e passar por todas as coisas, por todas as circunstâncias. O que interessa é como eu me comporto frente a essas coisas. Será que diante dos momentos de aflição, ou mesmo com relação ao futuro, eu abro mão do meu testemunho? Será que nesse momento eu abro mão da minha confiança em Deus? Se você tiver confiança em você mesmo, isso não é mal, não, desde que não supere a sua confiança no teu Deus. Acima de tudo, a tua confiança tem que estar em Deus. Põe a sua vida nas mãos do Senhor, confia nele. E o que vai acontecer? O mais Ele vai te ajudar. Em segundo lugar, a confiança em Deus é o alicerce do seu reino. Devemos sempre lembrar disso em todas as circunstâncias. A melhor maneira de definir o reino de Deus é o lugar, a circunstância ou a pessoa em que Cristo é Senhor. A maneira como Deus governa tudo, a maneira como Deus governa a tua família, a maneira como Deus governa a tua vida profissional, a maneira como Deus governa o teu ministério, reflete a presença de Cristo ou não na tua vida. Viver preocupado e ansioso não é viver para a glória de Deus. Eu preciso viver para a glória de Deus. Então eu preciso confiar no Senhor. Não é fácil. Não é fácil, eu sei.
é fácil também termos entendimento do que está acontecendo, das circunstâncias que se levantaram na nossa vida. Mas se amamos a Deus, conseguimos crer que Ele nos amou primeiro e que este amor, Ele não se acaba. Esse amor está ali presente. Se Ele ama, este amor vai prevalecer. E Ele continuará me guardando, me sustentando em todas as circunstâncias. Há coisas que nós não entendemos e não vamos entender, porque não temos o conhecimento daquilo que está sendo feito por Deus. A nossa visão é limitada. Há situações que nos fazem desistir, porque nós não temos a compreensão dos fatos. Nós ficamos com medo com relação ao futuro, porque consideramos estar além da nossa capacidade, consideramos estar além do nosso entendimento e das nossas condições de lidar com aquilo. E por vezes damos a situação como irremediavelmente perdida. E aí a gente joga fora aquilo que Deus está trabalhando, está construindo. Por favor. As coisas que muitas vezes nós lidamos, por vezes parece estar muito ruim. Quem guardaria um tapete como esse se eu desse de presente? Quem utilizaria um tapete como esse na sua sala de estar ou na sua sala de visita se recebesse como presente? Aos olhos de quem não entende, isso está destruído, não tem fim. O que pessoas como a minha amada esposa gostam de fazer com coisas que estão nesse estado? Joga fora. Mas a gente muitas vezes não entende, irmãos, porque nós não compreendemos o valor das coisas. Pode passar. Aquele tapete é esse tapete. Mas por que se dá o trabalho de consertar um tapete? Algo que você vai lá na loja e compra para um outro, mais novo, melhor. Porque muitas vezes nós não sabemos com o que estamos lidando. Esse é um tapete persa. Alguém calcula aí mais ou menos quanto possa ser um tapete persa? Vou te dizer que você pode ganhar um bom dinheiro com ele. Pode resolver algumas contas que você tem em sua casa. E se você joga fora, de repente vai passar alguém que vai ver aquele tapete destruído e vai olhar, é um tapete persa. Vai levar para quem entende e vai restaurar ele. Assim é a nossa vida. Assim muitas vezes são as circunstâncias da vida. A gente só olha e só enxerga algo destruído, enxerga algo que possivelmente não tenha mais solução. O que a gente quer fazer com aquilo que não nos serve, com aquelas coisas que nos entristecem, que a gente quer jogar fora. Mas a tua vida não é isso. A tua vida não é essa coisa, é algo precioso. As circunstâncias que você está vivendo, ou que você pode vir a viver, é Deus agindo na tua vida. Você não entende, porque você não é o dono da vida. Você não entende, porque você não compreende tudo, todas as coisas. Mas Deus olha e vê algo precioso. Eu posso restaurar, eu tenho condições de restaurar. A tua vida é um tapete, os teus problemas é um tapete rasgado. Mas se você confiar naquela pessoa que é correta para costurar as coisas, para resolver as coisas, ele vai restaurar e vai trazer um valor de volta. E você poderá olhar para a tua vida e ver o quão bela ela é, o quão tremenda ela é. Então, Deus é esse tapeceiro.
Deus é aquele que entende todas as coisas, Ele sabe cada etapa. Se você olhar a reconstrução de um tapete como esse, você vai falar: o que ele está fazendo? Mas esses fios aqui, e essa coisa aqui, o que ele está fazendo? Você não precisa entender. O que você precisa é permitir que o tapeceiro faça aquilo que ele é capaz de fazer. Você não precisa entender a tua vida. Você precisa confiar que o tapeceiro da tua vida, o Senhor Jesus, Ele sabe o que pode fazer. Ele sabe o valor que você tem. E Ele nunca vai te jogar fora. Aquele rasgo vai ser uma lição para a tua vida. Aquele rasgo vai ser algo que você vai testemunhar e dizer para as outras pessoas: olha, eu conheço alguém que pode resolver as coisas. Eu conheço alguém que traz a vida de volta. Eu conheço alguém que traz o valor, que restaura o valor de todas as coisas. E esse é o meu Senhor Jesus. Perante Deus, nenhuma angústia é tão grande que Ele não possa resolver. E nenhum problema é tão pequeno que Ele não venha se encontrar. Ele está atento a você. Você só tem que aprender a parar de se preocupar a ponto de perder aquilo que Ele está te dando. Deus se assenta acima de todas as coisas. Deus é soberano. Deus, Ele criou o universo, irmão. Deus, Ele criou a natureza, os pássaros, as árvores, as montanhas. Esse Deus poderoso, que fez todas as coisas, não tem condições de restaurar a tua paz. Ele não tem condições de te sustentar em meio às limitações financeiras. Ele não tem condições de atuar sobre aquela situação que tem te tirado a paz. Tem sim, meu irmão. Tem sim. Viva essa verdade na palavra. Dando o governo do Jeová Jireh a tua vida. A tua vida. Ele é o Deus que provê. Por último, tenha certeza que a confiança em Deus será recompensada. Nos é garantido que o comer, o vestir, o amanhã são especialidades de Deus. O que o Senhor está falando, meus irmãos? Ao declarar que buscar o reino de Deus em confiança trará recompensa, Jesus ele está sendo específico no que prometeu. Quando nós lemos todas essas coisas, a gente amplia muito. Eu preciso de um carro novo, faz parte de todas as coisas. Eu preciso de um cargo de gerência, faz parte de todas as coisas. Eu preciso de um namorado ou uma namorada, faz parte de todas as coisas. Não. Quando Jesus está falando todas as coisas, Ele está falando aquilo que te é necessário, aquilo que é básico para a tua vida, aquilo que vai fazer com que você caminhe mais um pouco, lute mais um pouco e tenha condições de alcançar outros objetivos. O que Jesus está falando a respeito das demais coisas, irmãos? Ele está falando a respeito do básico, do comer, do vestir. Ele está falando daquilo que você precisa. E de repente, como você precisa de uma vida espiritual adequada. Ele está falando daquilo que vai te preparar para as bênçãos de Deus alcançar. E aí, quando nós invertemos isso, nós ficamos muito preocupados com aquilo que nós não temos. Esquecemos de olhar a respeito daquilo que está na mão de Deus para a nossa vida. Esquecemos de não somente olhar, mas amar aquilo que Deus tem nos dado, valorizar essas coisas básicas da vida que o Senhor tem nos dado. Quando chega às situações que estão além do nosso alcance, como por exemplo a promoção, o carro, a gente começa a ficar angustiado, desesperado, porque nas coisas
básicas da vida, você não acreditou que Deus é o Deus que provê. Então, uma leitura correta do texto nos faz enxergar que o cuidado de Deus, e nossa confiança nele, traz uma recompensa segura, que nada do que seja fora do essencial, comida, bebida e vestimenta, que essas coisas, comida, bebida e vestimenta, não vai nos faltar. Na luta contra a preocupação que nos destrói, nos rouba forças, o tempo, a paz, nós precisamos depositar a nossa confiança em Deus. Essa é a única forma de passar por esses sentimentos, sem perder a saúde, sem perder a paz, sem comprometer o nosso futuro. Hoje Jesus apresentou todas as razões que comprovam o porquê preocupar-se com o amanhã é desnecessário e é destrutivo. Com gratidão, devemos escolher confiar e descansar no propósito de Deus, na vontade dele, no reino dele se estabelecendo na nossa vida. Quando o amanhã chegar, haverá novos problemas, haverá outras circunstâncias que nós teremos que lidar, mas haverá também novas forças e novos milagres, porque o Deus que te ama, Ele está cuidando de você. Hoje eu preciso do milagre do Senhor, mas amanhã esse milagre do Senhor vai acontecer de novo. Depois da manhã vai acontecer de novo, porque a cada dia é um milagre de Deus, a cada dia é a ação do Senhor na nossa vida. Deus nos munde de forças, irmãos, hoje, para enfrentarmos aquilo que temos que enfrentar amanhã. Deus está fazendo isso neste momento. Você só precisa acreditar. A conclusão de todo o texto bíblico é que a vontade e a ordem do Senhor Jesus ocorra através das nossas orações sinceras, das nossas orações confiantes, porque dessa forma nós e a nossa família desenvolveremos uma vida agradável a Deus, mas também uma vida em que nós podemos lidar com todas as circunstâncias, porque o Senhor nos dará força e coragem. Ser forte, ser corajoso, e nós venceremos essa tentação de nos preocuparmos com o dia da manhã, porque hoje o Senhor está provendo, e amanhã, em nome do Senhor Jesus, Ele há de prover. Eu só preciso obedecer, eu só preciso estar atento, eu só preciso ceder à voz do Espírito Santo, eu só preciso ouvir e colocar em prática aquilo que Ele fala. Concluindo, como palavra final, vale lembrar que aquilo que o profeta declarou confiantemente lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim e renovam-se a cada manhã. E é essa misericórdia que tem te sustentar, essa misericórdia que tem te dado vitórias, essa misericórdia que tem colocado você no caminho da vitória. Por isso, descansemos confiantemente no Senhor. Amanhã o Senhor proverá. Amanhã o Senhor proverá. Amém.
momento, quando está coordenando o Ministério de Louvor, mais uma vez. Vamos colocar de pé para o nosso som.
Os irmãos vão se sentar. Neste momento nós vamos, por mesma reverência, convidar os irmãos que vieram preparados para os seus dízimos e ofertas e possam estar fazendo nesse momento. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas desse mundo ímpio, quem lhe confiará a verdadeira riqueza? As nossas ofertas, os nossos dízimos são para missões, cursos de capacitação, literatura, serviço social aos membros necessitados.